Gostaria muito de dar as boas-vindas aos 54 municípios, aos representantes destes 54 municípios que hoje nos brindam com a presença neste tema e neste webinar. Uma palavra especial ao Dr. Miguel Almeida, que vai ser o nosso formador do dia de hoje. E nesta sessão sobre inovação da gestão municipal, vamos falar um pouco sobre os instrumentos da gestão, do planeamento, e falar também de que forma é que este pensamento inovador dentro da administração pública, com estes instrumentos que têm por base conceitos inovadores aplicáveis à administração pública, serão fundamentais para a aplicação e para a construção de um verdadeiro planeamento e aplicação do PRR. Eu gostava de vos contextualizar em relação a este webinar. É um webinar de 2 horas em que estes temas serão aflorados, serão estimulados, porém existirá quem tiver de facto interesse em explorar mais estes temas, no dia 25 de outubro haverá então uma sessão alongada, um curso efetivamente sobre o tema que será também explorado pelo Dr. Miguel Almeida. Gostaria de vos dar as boas-vindas, não me vou alongar mais nesta breve introdução. De facto, queria acolher-vos e dizer que é sempre um gosto para em curso contar com a vossa confiança, com a confiança dos municípios e reforçar o nosso trabalho junto daquilo que é a capacitação de todos os profissionais que trabalham neste setor e assim continuaremos determinados a este fim. Uma boa sessão, voltarei no final e a Marisa, entretanto, irá explicar como é que vai funcionar esta sessão. Muito obrigado. Contextualizando aquilo que é a nossa sessão, portanto, o propósito e o repto lançado pelo Dr. Miguel foi refletirmos em torno deste tema da inovação na gestão municipal, o PRR e os novos instrumentos de planeamento, financiamento e gestão. Portanto, enfocar que os municípios vão desempenhar nesta fase um papel essencial na execução do PRR e este recurso ao PRR está também muito dependente da forma como os municípios irão conseguir desenvolver os seus projetos de investimento na perspectiva da transição climática, da transição digital e da forma como serão definidos e monitorizados os resultados e as metas associadas a estes projetos. Portanto, essencial que a montante reflitamos todos efetivamente de como é que tipo de instrumentos é que deverão ser utilizados para o bom planeamento, financiamento e gestão deste PRR. E nada melhor do que contarmos aqui em casa com o nosso especialista na matéria, ele é com certeza conhecido de muitos de vocês, o Dr. Miguel Almeida, é mestre em Economia e Políticas Públicas e desempenha já desde 96 diversas funções relacionadas com a administração local, nomeadamente e atualmente é presidente da direção executiva do Fundo de Apoio Municipal, já desde 2014, e foi desempenhando também outras funções como membro da Subcomissão de Finanças Sustentáveis da ISO, membro da comissão que produziu a Lei de Recuperação Financeira Municipal, é economista sénior no Conselho de Finanças Públicas na área das finanças subnacionais, também foi técnico especialista adjunto do secretário de Estado da Administração Local e entre 2002 e 2013, aí alguns o conhecerão também daí, foi diretor do Departamento de Administração Financeira e Patrimonial da Câmara Municipal de Sintra. Desde 2009, para nosso gáudio, tem também vindo a desempenhar funções pedagógicas enquanto formador especializado no âmbito das finanças locais e da sustentabilidade municipal. Por último, resta-me só acrescentar que é coautor de vários livros subordinados a esta matéria das finanças, nomeadamente Finanças Locais, Princípios Económicos, Instituições e Experiência Portuguesa desde 87 e Autarquias Locais, Democracia, Governação e Finanças. Creio que este breve introito é só por si mais do que suficiente para validar que esta hora e meia será um espaço fabuloso para efetivamente sairmos daqui com algumas pistas para aquilo que é este novo caminho do PRR. Dr. Miguel, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Marisa.
Obrigado pelas suas palavras também e tenho que colocar um bocadinho de expectativas um bocadinho mais baixas, fabuloso. Não, vai ser. Vamos tentar fazer o melhor e pronto, que seja uma plataforma aqui de esclarecimento entre todos e que todos possam colocar as suas perguntas e ficarmos um bocadinho mais esclarecidos, vocês e eu, sobre estas matérias, que me são de facto muito caras. E pronto, queria começar primeiro que tudo, não é, por cumprimentar todos os colegas que estão presentes. São de facto muitos, é muito interessante ver assim a casa tão cheia, honra-me muito a vossa presença. Algumas das caras são conhecidas, já temos vindo a trabalhar numa ou noutra área em conjunto, não é? Sempre na área das finanças locais, mas num ou noutro trabalho já trabalhámos em conjunto aqui com alguns dos participantes, e portanto é um prazer rever as vossas caras e é um prazer também ver quem ainda não conheço e portanto estou à vossa disposição para vocês colocarem questões e tudo mais. Eu venho-vos falar aqui um bocadinho sobre a questão da gestão financeira municipal, sobre a inovação na gestão, que de facto é um problema que tem vindo a surgir tanto na administração pública, não só portuguesa, não só na administração local, nacional, mas a nível internacional. Portanto, em termos de inovação nas metodologias de gestão, a administração pública está um bocadinho, eu diria, normalmente atrasada relativamente ao setor privado no desenvolvimento destas metodologias. Se, por exemplo, as nossas autarquias locais, muitas delas são bastante inovadoras ao desenvolver projetos relacionados com as novas tecnologias, com a sustentabilidade, com a mobilidade e por aí fora, de facto, em termos de gestão interna dos organismos, nem sempre temos, de facto, as práticas mais inovadoras. E essas práticas de gestão, queria falar-vos um bocadinho sobre isso e falaremos no curso que se seguirá a quem estiver presente. A questão da gestão municipal é uma gestão que não tem apenas a ver com a área financeira dos municípios. Quando falamos de gestão, muitas vezes a nossa percepção é que estamos a falar de questões relacionadas com as finanças locais ou com algo que tenha a ver com a gestão financeira propriamente dita dos municípios. Mas a gestão é praticada por todos os que são dirigentes de uma unidade orgânica, de um projeto, sejam chefes de divisão, diretores municipais. Portanto, quem tenha sob a sua responsabilidade gerir os recursos que o município colocou à sua disposição e confiou nesse gestor para os alocar da melhor forma possível em cada momento. E, portanto, todos vós têm, de facto, responsabilidades na gestão, por exemplo, dos recursos humanos, têm noções de como melhor gerir as equipas, de como motivar as equipas, de como estimular as equipas a desenvolverem projetos inovadores. O mesmo se passa, por exemplo, com os recursos que têm à vossa disposição, os recursos técnicos, como os computadores, as viaturas, as máquinas, são os gestores das diferentes áreas de competência do município que, de facto, decidem qual é a melhor forma de alocar esses equipamentos no dia-a-dia para melhor obter um retorno desses recursos, não é? O mesmo se passa com os recursos financeiros e, portanto, quem está à frente de uma unidade orgânica no município também tem a competência de gerir os recursos financeiros, os meios financeiros que foram colocados à sua disposição através de uma determinada dotação orçamental
e, portanto, as preocupações de gerir da melhor forma a despesa que vamos realizar com essa dotação, mas também a melhor forma de otimizar as receitas do município, que muitas das vezes também estão no âmbito das competências que temos sob a nossa responsabilidade. E, portanto, é um bocadinho sobre isto que vamos falar hoje, portanto, quais são os mecanismos que podem ajudar na melhoria desta gestão municipal, sendo que, naturalmente, o PRR será também um mecanismo importante para os próximos tempos. Queria também dizer, e vou começar por partilhar a apresentação que trouxe para vos mostrar. Queria também dizer que a formação, ou o curso de formação que normalmente que iremos realizar será sempre um curso eminentemente prático e participado. Portanto, é importante que todos vós, quem queira participar no curso, também dê os seus contributos, não só as suas questões, mas também as suas opiniões, que durante o curso partilhemos essas experiências de cada um para podermos de facto melhorar todos, não é? Esse curso será eminentemente prático, exatamente porque não há uma legislação propriamente dita que nos fale, que nos diga como melhor gerir uma Câmara. Não é? Há vários aspectos da legislação que, de facto, podem ajudar, mas em termos de gestão, de facto, podemos aprender com experiências de outros municípios, de outras cidades, em termos internacionais, mesmo de outros organismos públicos. E, portanto, será de facto um curso eminentemente prático, com alguns vídeos sobre essas experiências, alguns questionários em cada capítulo, não com qualquer intuito classificativo, mas mais como solidificação daquilo que falámos nesse mesmo capítulo. Teremos atividades de grupo e vários casos práticos. Portanto, será um bocadinho essa a perspectiva desse curso que irá ser feito no final do mês. Portanto, em termos de gestão municipal, como eu estava a falar, é uma questão que, embora muitas das vezes seja associada às questões financeiras, é um conceito que é transversal a qualquer área de intervenção, de competência do município e também a qualquer formação profissional que cada um de vocês possa ter. De facto, gerir os recursos financeiros, assim como gerir os recursos humanos e gerir os recursos técnicos é fundamental para desempenharmos as nossas competências enquanto dirigentes do setor público e nomeadamente na administração local. A administração local, enquanto organismo, cada uma das câmaras, não é? Deve primar, em termos de gestão, por três aspectos fundamentais. A melhoria do planeamento municipal é uma questão importante, muitas das vezes deixada para trás, não tomada em devida consideração. Portanto, muitas das vezes os próprios documentos previsionais do orçamento e o plano são feitos à pressa, sem qualquer perspectiva de planeamento, e o planeamento a médio e longo prazo é de facto fundamental, mas volto a frisar, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também o planeamento associado, por exemplo, ao desenvolvimento do território, às várias áreas setoriais, como a educação, a saúde, a área social. Portanto, haver um planeamento que ele esteja ligado com os outros instrumentos de planeamento do município e com os instrumentos financeiros. E, portanto, aquilo que é uma percepção generalizada em muitos municípios é que, de facto, o planeamento precisa de ser melhorado. Para que haja uma gestão equilibrada e uma gestão, de facto, que possa aplicar
os conceitos modernos da gestão, é necessário haver finanças saudáveis. Portanto, finanças municipais saudáveis é outro aspecto fundamental da gestão, outro objetivo da gestão de uma Câmara Municipal enquanto organismo. E a terceira perspectiva que os gestores, ou pelo menos os eleitos, em cada município devem ter, é de facto melhorar o serviço que é prestado à população, portanto, no desempenho das competências municipais e, portanto, melhorar a qualidade desse serviço, melhorar a satisfação da comunidade relativamente aos serviços que o município presta. Portanto, para cumprir estes três objetivos macro da organização, de facto, é necessário que os dirigentes também tenham as ferramentas necessárias, disponham das ferramentas necessárias e do empenho para também eles gerirem melhor e assim ajudarem a organização. Como vos disse, as câmaras municipais são inovadoras em determinados aspectos, mas em termos de inovação naquilo que é o seu próprio funcionamento, nem sempre são dos organismos mais inovadores. São até bastante conservadores e acabamos por fazer um pouco aquilo que já fazíamos há alguns anos, seja porque há uma forte resistência à mudança, seja porque, vou mudar apenas se for obrigatório, se houver alguma legislação que entretanto surgiu e que me obriga de facto a fazer de outro modo. Portanto, há pouca motivação para que existam estas mudanças, há pouca motivação para pensarmos estrategicamente, pensarmos um bocadinho fora da caixa. Outro aspecto que é fundamental, existe pouco envolvimento coordenado de toda a organização, ou seja, eu até posso pensar em fazer algo diferente, mas sou capaz de não partilhar com o resto da organização, não há um envolvimento coordenado das equipas, que é outro fator fundamental para inovarmos na gestão, pensarmos um pouco fora da caixa. E, portanto, o que é que nós, cada um de nós, enquanto dirigentes de uma determinada área, enquanto técnicos superiores de uma determinada área, podemos fazer, o que é que podemos fazer para mudar esta situação? Em primeiro lugar, temos de ter a consciência que, devido à tal tradição e ao tal conservadorismo que muitas vezes impera na administração pública, os gestores públicos normalmente são penalizados por identificarem, por quererem implementar novas técnicas de redução de custos nos seus organismos, por quererem atingir poupanças, seja porque otimizaram as despesas, seja porque foram mais eficientes na utilização dos processos de despesa. Geralmente são penalizados porquê? Porque quem implementa esses processos de melhoria normalmente fica condicionado, por exemplo, a no ano seguinte ter um orçamento mais reduzido. Ou seja, se eu tenho um orçamento de 100 e consegui fazer aquilo que me tinha proposto fazer, cumprir todos os objetivos que eu tinha para aquele ano, gastando apenas 90, ou seja, não consegui fazer mais com menos, mas consegui fazer o mesmo com menos, fui mais eficiente. Aquilo que normalmente acontece é, no ano seguinte, se calhar só tenho um orçamento de 90, porque quem está a elaborar o orçamento vai dizer, então, se só precisaste de 90 para o ano, o orçamento será de 90. E, portanto, não há aqui uma motivação para que façamos melhor, para que consigamos obter estas poupanças. E isto é a perspectiva tradicional da gestão no setor público. A perspectiva é essa que tem, de facto, vindo a evoluir ao longo dos anos, nos países mais rapidamente, noutros mais lentamente, é normal, não faz parte também da cultura e da tradição de cada país, mas o que é facto, e eu penso que todos vós se revêem nesta evolução,
Há uns anos atrás, não vou situar, mas vá lá, nos finais do século anterior, por exemplo, nos anos 80, 90, quem geria uma determinada organização ou uma unidade orgânica dentro de uma organização, por exemplo, uma Câmara Municipal, tinha uma preocupação fundamental com os recursos que tinha à sua disposição. Ou seja, aquilo que falei no início, o que é que eu recebo em termos de recursos, quais são os meios que eu tenho à minha disposição para desenvolver as minhas competências, para fazer o meu trabalho. Quais são os recursos financeiros que a minha divisão tem, quais são os recursos humanos, quais são os equipamentos, as máquinas, as ferramentas que eu disponho. E cada um de nós, enquanto gestores nessas áreas, nessas alturas, queria ter mais. Era mais considerado quem tivesse mais recursos humanos, quem tivesse um maior orçamento. Parecia que havia uma relevância maior, de facto, em termos de organização, naquelas unidades orgânicas que tinham mais meios à sua disposição. Essa perspectiva foi-se alterando e há uns anos atrás passámos para um foco na organização, naquilo que é a missão, os valores da organização, quais são os serviços que a organização presta, quais são as atividades que desenvolve, e portanto passamos de ter essa perspectiva dos recursos que eu disponho para quais são os serviços, quais são as atividades que eu presto em termos da organização, qual é a minha missão. E ainda mais recentemente passamos para um foco em termos da literatura académica, falamos do foco no cliente, mas na nossa perspectiva, enquanto profissionais do setor público, falamos no foco no utente, no cidadão, no munícipe, no freguês. Portanto, este foco passou a estar na satisfação dos cidadãos, não é? Na qualidade do serviço que prestamos, não já no serviço, não na quantidade, por exemplo, mas na qualidade do serviço, nos resultados que conseguimos obter. Portanto, passou a haver, de facto, uma perspectiva de gestão muito mais próxima daquela que já é desenvolvida no setor privado. Portanto, cada um de vós, independentemente da área de competência e da unidade orgânica onde está a desempenhar as suas funções, se revê nesta evolução. Portanto, é uma perspectiva, volto a frisar, que não é financeira, a parte financeira é apenas uma das componentes da gestão, e aqui eu penso que é bastante importante a questão qualitativa, a qualidade do serviço, a satisfação do cliente, que muitas das vezes nós não conseguimos avaliar nos serviços que prestamos. Nesta perspectiva da evolução da gestão no setor público, é importante aqui também introduzir alguns pontos fundamentais, alguns instrumentos que de facto têm vindo a ajudar nessa evolução. São elementos e instrumentos que inicialmente provêm do setor privado, que têm vindo a ser de facto adotados em termos de gestão pública, e que nos ajudam a desenvolver as tais competências de gestão nas nossas unidades orgânicas com maior qualidade. Temos que ter presentes que tradicionalmente a gestão pública está dependente de dois fatores essenciais, as duas bases da gestão pública. Por um lado, o cumprimento das leis, dos regulamentos, portanto, da legislação que está em vigor para a nossa área, e, em segundo lugar, o cumprimento das regras orçamentais. Portanto, praticamente tudo aquilo que desenvolvemos, por exemplo, quando queremos fazer uma contratação, uma aquisição de bens e serviços através dos mecanismos da contratação pública,
temos que ter a preocupação de cumprir com a legislação, por um lado, e, por outro lado, assegurar que existem as dotações orçamentais necessárias para o podermos fazer. Mas a gestão vai muito para além disso, tendo sempre presente que temos que cumprir efetivamente com estas regras, mas a gestão pode ser de facto muito mais do que isso. E se juntarmos a esta legislação ou a estas regras orçamentais outros instrumentos inovadores, como por exemplo a accountability, que é considerada não a prestação de contas naquilo que é normalmente conhecido como a prestação de contas, por exemplo, no final do ano do município, em termos contabilísticos, mas sim a prestação de contas por aquilo que andámos a fazer com os dinheiros públicos. E, portanto, esta prestação de contas sai fora deste âmbito contabilístico, vai muito mais além, vai pela importância de demonstrarmos à população que de facto prestámos serviços de qualidade, que conseguimos atingir os resultados que nos tínhamos proposto, que cumprimos com os objetivos que estavam definidos em termos de planeamento. Portanto, é de facto importante transmitirmos à população aquilo que conseguimos fazer com os recursos que a população, direta ou indiretamente, coloca à nossa disposição. Outro aspecto fundamental da nova gestão pública é a transparência. E a transparência não apenas no sentido de publicarmos aquilo que vem na legislação e que torna obrigatório os municípios publicarem. A transparência quando publicamos relatórios internos, quando publicamos pontos de situação sobre determinadas matérias, ou mesmo até sobre a questão financeira, darmos a conhecer aos cidadãos, à comunidade, a todos aqueles que estão interessados no desenvolvimento do concelho, sejam eles investidores, sejam os próprios fornecedores de bens e serviços que querem perceber se o município tem ou não condições para contratar com eles, mas sobretudo a própria comunidade. Muito ligado a esta questão da transparência está a questão da participação dos cidadãos. Cada vez mais tem sido relevante nos nossos municípios a questão dos orçamentos participativos e a forma como os cidadãos de facto contribuem para construir a democracia, para dar a sua opinião sobre aquilo que efetivamente pensam que são os investimentos necessários no concelho, que até podem ser diferentes daquilo que o município tinha identificado inicialmente, e portanto pode levar a alterações falar da estratégia de investimento do próprio município. E, portanto, estes instrumentos combinados com aquilo que é a avaliação do desempenho, a performance de cada um dos serviços e cada um dos colaboradores do município, juntamente com uma vertente essencial da gestão que não tem sido não tem tido muita atenção ainda no nosso país, mas que em alguns outros países, como por exemplo a Inglaterra, o próprio Tribunal de Contas inglês, o National Audit Office, tem uma equipa de cerca de 200 inspectores que avalia o chamado Value for Money. O Value for Money não é mais do que uma análise qualitativa da despesa que realizamos em termos do setor público e, portanto, que também nos dá a nós, enquanto profissionais da área, muitas pistas de como devemos elaborar, por exemplo, um caderno de encargos, como devemos fazer uma proposta de aquisição de um determinado bem ou um determinado serviço, não apenas na perspectiva de ser o mais baixo preço e de cumprir com a legislação, que essa já sabemos que temos que cumprir, mas criar aqui outras valências para assegurar que a despesa é de facto
a melhor despesa para aquele caso em concreto e que não estamos a desperdiçar os recursos públicos e por exemplo, a desenvolver projetos que são sobredimensionados para a realidade do nosso concelho ou de uma determinada área do concelho. Por exemplo, eu costumo dizer que se fizermos um parque infantil que se calhar até vai servir só 4 ou 5 crianças numa determinada urbanização e que decidimos fazer ali uma obra de referência e contratar um arquiteto de nomeada e esse parque infantil nos vai custar 5 milhões de euros. Se cumprirmos com tudo o que está previsto no Código da Contratação Pública e se cumprirmos se tivermos dotação orçamental para o efeito, nada nos impede. Agora, se fizermos esta avaliação do value for money, de se vale ou não a pena, se calhar chegamos à conclusão que é um investimento demasiado avultado para a população que vai servir. Portanto, naturalmente que estou aqui a exagerar em termos de valores e de população, mas qualquer um de nós se depara constantemente com este tipo de aquisições em que é necessário fazer uma avaliação prévia para de facto termos o melhor processo de despesa possível e assim servir melhor também a população. E outro aspecto fundamental da gestão, sobretudo nos últimos anos, e que de facto é uma questão que não podemos fugir e que é transversal a todas as áreas de competência dos municípios, não apenas aquela área que está normalmente associada à sustentabilidade, que é a área do ambiente ou das alterações climáticas, mas também dentro do conceito de sustentabilidade temos o crescimento económico, o desenvolvimento social. Portanto, são componentes que, vamos ver mais para a frente, todas juntas, vemos que correspondem a praticamente todas as áreas de competência dos municípios. Portanto, de facto, existe um roadmap internacional, a Agenda 2030, que está a ser seguida por todos os países do mundo, e que de facto nos pode ajudar também a melhorar neste aspecto. Portanto, neste sentido, juntando à tal gestão dos recursos que cada um de nós tem ao nosso dispor, estes mecanismos inovadores de gestão e pensarmos de facto como é que podemos ser mais transparentes, como é que podemos prestar melhores contas para aquilo que andarmos a fazer, mas sermos também mais eficientes e atingirmos os objetivos que conseguimos atingir, de facto vamos ter um maior envolvimento, um maior escrutínio por um lado, mas também um maior envolvimento da população e de facto conseguir desenvolver o nosso território, mesmo assim, volto a frisar, cumprindo aquilo que são as diretivas do Estado de Direito, seja em termos legais, seja em termos orçamentais, e contribuir também para combater a corrupção. Se houver, de facto, maior transparência, maior prestação de contas, maior participação dos cidadãos, de facto, também esse objetivo será cumprido. E, portanto, é por tudo isto que a gestão municipal, a inovação na gestão é, de facto, essencial para termos uma melhor perspectiva, um melhor desempenho a nível de toda a organização e não apenas por cada um de nós individualmente. E, portanto, é de facto uma questão fundamental todos pensarmos nesta perspectiva da gestão enquanto dirigentes dentro de uma organização e, portanto, com responsabilidades nesta mesma gestão, de facto, como é que podemos melhorar, como é que podemos contribuir para o melhor desempenho do município. E nesta perspectiva, queria-vos também falar um bocadinho, é sempre brevemente, não é, porque estas matérias, quase cada uma delas dava com um curso de formação, falamos aqui brevemente dos aspectos fundamentais da gestão e no âmbito da gestão municipal, um aspecto fundamental é o planeamento.
como vos disse, é importante, de facto, os municípios melhorarem o planeamento, fazerem ligações entre aqueles que são os documentos de gestão do território e os documentos de gestão setorial com os documentos de gestão financeira. E muitas das vezes não há essa ligação, muitas das vezes não há uma ligação estratégica entre aquilo que é definido pelo Executivo para um determinado mandato e aquilo que depois aparece nos documentos de gestão e nos documentos de provisionais, os documentos orçamentais. Portanto, é importante termos em consideração que o ciclo orçamental, o ciclo de elaboração e execução do orçamento é um ciclo longo, é um ciclo complexo e que de facto deve passar por aquelas 4 fases que vemos ali. É uma fase inicial de planeamento, em que, portanto, definimos a estratégia, definimos qual é a receita, definimos eventualmente plafons a atribuir aos vários departamentos e depois a orçamentação propriamente dita, em que já vamos aplicar as regras, já vamos considerar quais são as despesas prioritárias, aquelas que são obrigatórias, aquelas que são de facto as essenciais em termos do Executivo Municipal. E depois o processo negocial entre as várias áreas, nomeadamente com quem elabora o orçamento, que muitas das vezes é a área financeira. E, portanto, este processo negocial está estudado, há várias teorias académicas sobre esta matéria, teorias que já vêm até dos anos 50 e dos anos 60, que falam de facto dos papéis de cada um dos intervenientes, no processo orçamental, e na forma como cada um reage nesse processo, como é que deve reagir, qual é a melhor forma de facto elaborarmos um orçamento. Será no curso, teremos tempo para falar mais pormenorizadamente dessas estratégias negociais, de quais são os critérios, por exemplo, em termos de planeamento, que devem ser tidos em consideração em primeiro lugar e, portanto, quais as sequências que devem ser tomadas em termos do processo orçamental, mas sobretudo queria-vos frisar que é um processo complexo, de facto, que não deve ser um processo ligeiro, que em alguns municípios acontece. É feito olhando para o Excel, olhando para aquilo que foi o orçamento do ano anterior e fazendo pequenas modificações, acrescentando X% ou reduzindo X%, e portanto o processo negocial, o processo orçamental não passa disso. Portanto, um processo orçamental bem executado demora 4, 5 meses no mínimo, entre o planeamento e a orçamentação, e deve envolver todas as unidades orgânicas. Portanto, de facto, cada um dos gestores dessas unidades orgânicas deve dar a sua opinião em termos de orçamento, não só em termos de verbas, mas também em termos dos projetos, dos objetivos que entende que devem ser alcançados, dos resultados que quererá ver alcançados no final, e portanto esse processo é fundamental. Em alguns países, falaremos também sobre isso, o processo orçamental está muito ligado à questão do desempenho e, portanto, não é só um processo em que estamos a definir uma lista de projetos e de atividades com determinadas dotações orçamentais, é um processo em que a estas questões, a estas matérias, se juntam os resultados que se pretende obter para que no final do ano se possa depois medir e ver se os resultados foram atingidos ou não. E se foram atingidos, eventualmente dotar essa unidade orgânica
de uma maior dotação orçamental no ano seguinte, ou se não foram atingidos, haver uma redução. E, portanto, em vários países, tanto do norte da Europa como, por exemplo, nos Estados Unidos, os orçamentos municipais já são feitos desta matéria, portanto, com base na performance, com base no desempenho, e daí advém também o tal estímulo que é necessário e que nós vimos de lá atrás, no início, que os gestores municipais não têm motivação, porque se efetuarem reduções de despesas, por exemplo, se conseguirem obter poupanças, têm o orçamento diminuído no ano seguinte. Para contrariar essa questão e motivar os gestores, de facto, foi introduzida esta relação com a performance, para que cada um consiga, tente, por um lado, obter os resultados que se propôs atingir e que, via disso, no ano seguinte tenha uma maior dotação para fazer mais projetos e ter novos objetivos. E, portanto, foi essa ligação que foi feita em alguns países. Estamos ao nível, por exemplo, da administração central, já há vários anos que se fala no orçamento para programas. Ele consta do Orçamento de Estado, mas é uma coisa muito incipiente ainda, que não está minimamente trabalhada como deveria ser, mas penso que é uma área que tende a evoluir nos próximos anos, porque de facto faz sentido. E, portanto, no processo orçamental, para além do planeamento e da orçamentação, temos também a questão da execução propriamente dita ao longo do ano, não é? De 1 de janeiro a 31 de dezembro, como é que este orçamento, este plano vão ser executados. Portanto, o papel da contratação pública e do ciclo da contratação pública, as várias componentes, é fundamental e, portanto, também é um ciclo que pode e deve ser otimizado. Depois, questões fundamentais como a monitorização, mas uma monitorização atempada, um ponto de situação atempado em que cada um de nós, enquanto gestores de uma determinada área, consiga perceber a cada momento qual é a dotação que tem disponível, o que é que tem que fazer para lançar um determinado procedimento de aquisição de bens e serviços que quer desenvolver daqui a 1 mês ou 2 e, portanto, se eu tenho desde já que promover algum ajustamento, alguma alteração orçamental para fazer e, portanto, para o fazer. E, portanto, eu só consigo fazer isso se de facto tiver informação atempada. Quando falamos em monitorização, não estamos a falar daquela monitorização do final do ano, que aí já não nos permite fazer qualquer correção. E, portanto, nós, enquanto gestores de áreas diversas, de facto, que informação é que precisamos, o que é que podemos fazer para gerir melhor o nosso orçamento, para concretizar os nossos projetos. E, no final, depois, a monitorização propriamente dita já na perspectiva do final do ano, de revermos a execução, avaliarmos os resultados, avaliarmos os projetos. E, portanto, como vos disse, o processo orçamental é um processo longo, complexo e ao qual deve ser dada atenção, porque, sobretudo, devem estar consideradas nestes instrumentos, o orçamento e as grandes opções do plano, devem estar consideradas todas as áreas do município, todos os objetivos que o município pretende obter. O outro aspecto fundamental da gestão, em termos da organização, tem a ver com as finanças municipais saudáveis. Em primeiro lugar, é preciso também percebermos de que forma é que as nossas finanças as finanças da nossa Câmara são controladas, são avaliadas e, portanto, enquanto gestores seja de qual for a área, não importa se é da cultura, da ação social, do urbanismo, percebermos como é que funcionam estes mecanismos. É claro que não é a perspectiva de um curso deste género estar a ser exaustivo em termos técnicos, não é essa de toda a perspectiva, mas é importante dar aqui, dar algumas ideias, por um lado, sobre os sistemas contabilísticos, como é que funcionam, qual tem sido a evolução
ao longo dos anos. Eu pus ali aquelas duas fotografias, porque de facto quando eu entrei na Câmara de Sintra em 96, apesar de haver alguns computadores já que nos ajudavam na vertente da contabilidade, ainda tínhamos estes livros do Razão, aquelas máquinas de calcular, portanto houve uma grande evolução em termos dos sistemas informáticos de apoio à contabilidade propriamente ditos, que agora nos dão informação que em 20 segundos qualquer um de nós, não sendo especialista em finanças, consegue ter uma ideia de como é que estão as finanças da Câmara, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, como tem sido a evolução, e lendo essa informação, vá lá, 20, 30 segundos, num minuto, se tudo estiver bem, seguimos em frente, sejamos nós dirigentes de outra área, sejamos nós eleitos municipais, vereadores ou Presidente da Câmara, o Presidente ou a Presidente da Câmara. E, de facto, houve uma evolução muito grande em termos dos sistemas de apoio à contabilidade, mas também dos sistemas contabilísticos propriamente ditos. A contabilidade dos municípios foi sobretudo era sobretudo uma contabilidade de caixa no início, uma contabilidade orçamental, que evoluiu sobretudo com o POCAL, que foi uma grande revolução em termos contabilísticos e que de facto trouxe uma aproximação da realidade contabilística do setor privado para dentro do setor público. O setor público continuou com a contabilidade orçamental, é que juntou a contabilidade patrimonial, que não existe, sendo que a orçamental não existe no setor privado, e recentemente tivemos um upgrade desta contabilidade, deste tipo de contabilidade, no sentido de transformar a contabilidade de todo o Estado num ente único, em que o mesmo sistema contabilístico se aplica aos municípios, aos ministérios, a todas as entidades públicas, seja em Portugal, seja a nível internacional. E, portanto, permite uma comparação interna, mas também uma comparação em termos internacionais com outros países, e permite a quem não seja especialista em finanças locais ter também uma percepção da realidade financeira dos municípios. E, portanto, houve esta evolução de facto. E para termos finanças sustentáveis é necessário, de facto, promovermos uma otimização da receita e uma melhoria na despesa. Normalmente associamos a gestão municipal à forma como gerimos os processos de despesa. Muitas das vezes é essa a perspectiva, como é que nos interligamos com o setor financeiro, com a contabilidade para fazer os cabimentos, os compromissos, com a contratação pública para desenvolver os processos, mas a área da receita, que no meu ponto de vista é fundamental para termos finanças municipais saudáveis, é de facto uma preocupação que deve ser de todos. Não é? Como é que podemos cobrar a melhor receita? Temos que ter presente que na maior parte dos municípios, ou em muitos municípios, as principais receitas são aquelas que provêm dos impostos, nomeadamente do IMI. Embora tenhamos vindo a ganhar alguma autonomia, algum conhecimento, pelo menos, sobre essa realidade, é uma área de negócio que os municípios ainda dominam um pouco, e, portanto, estando a cobrança no âmbito da autoridade tributária, os municípios têm pouco conhecimento sobre a matéria. O que é que os municípios de facto podem fazer para otimizar essa cobrança de receita que é feita pela AT, não só no IMI, como é que noutros impostos, noutras taxas, que mecanismos é que podem ser utilizados não para, o mecanismo mais fácil para otimizarmos as receitas na administração pública, e todos nós percebemos isso na crise financeira anterior, em que tivemos a visita da Troika no nosso país, que o mecanismo mais rápido, mais fácil é aumentar os impostos.
Mas quando eu falo em otimização das receitas, não estou a falar disso. Estou a falar de, mantendo os impostos, fazer com que aqueles que normalmente não pagam os impostos ou as taxas possam pagar e assim todos poderem pagar menos e a Câmara ter mais receita. Portanto, é essa a perspectiva da otimização. Que mecanismos é que podemos desenvolver no nosso município, em cada uma das áreas, para melhorar a fiscalização, para melhorar os processos contra-organizacionais, para facilitar o pagamento dessas taxas, por exemplo, pelos cidadãos junto da Câmara. É um aspecto fundamental nesta melhoria. A maior parte das câmaras não tem um departamento de receita. A receita está espartilhada por vários setores e muitas das vezes não existe um denominador comum e, portanto, a área da cobrança pode ter objetivos diferentes da área da fiscalização. A área da fiscalização pode ter objetivos diferentes da área das contraordenações e, portanto, não havendo uma mesma hierarquia, que a maior parte das vezes não há, de facto, como é que esta coordenação pode ser feita para que não se gere um sentimento de impunidade na população. E, portanto, é uma perspectiva que, volto a dizer, envolve praticamente todas as áreas também de competência dos municípios. Em todas as áreas, seja um valor pequeno, seja um valor mais elevado, todos nós acabamos por ter alguma relação com o processo de receita. Ao nível da despesa, de facto, também é importante falarmos nas melhores formas de realizar essa despesa. Portanto, a questão do value for money é fundamental. Vermos de facto qual é a melhor solução, percebermos se uma determinada aquisição, por exemplo, de matérias-primas, é melhor ser realizada com a entrega do fornecedor nos nossos armazéns e ficando o município como armazenista e, portanto, com os encargos naturais relativamente a esse armazenamento em massa, ou se é melhor ir o município buscar pelos seus meios ao armazém do fornecedor e, portanto, a parte do armazenamento passa para o lado de lá, fica do transporte a cargo do município e, portanto, ver estas... É um aspecto, em muitos, praticamente todas as aquisições de bens e serviços têm vertentes que podem, de facto, ser otimizadas para que consigamos desenvolver os processos com maior eficiência, mas tendo também presente que quando pedimos autorização para realizar uma determinada despesa, devemos fazer, em primeiro lugar, uma análise se é de facto aquele produto que precisamos para cumprir o nosso objetivo, ou se estamos a adquirir aquele bem ou aquele serviço porque fazemos isso todos os anos e, portanto, no início do ano desenvolvemos uma série de aquisições, ou no final do ano anterior, para se iniciar no ano seguinte, fazemos um determinado número de aquisições porque fazemos sempre e, portanto, não avaliamos se exatamente precisamos ou se precisamos das quantidades que pedimos no ano anterior. Ou, muitas das vezes fazemos copy-paste da informação do ano anterior, estava lá 100 mil euros, não estamos a fazer 100 mil, mas se calhar, se analisarmos o histórico, só gastámos 50 ou 60 mil nos últimos 3 ou 4 anos, porquê fazer novamente 100 mil? E, portanto, essas análises que podemos fazer antes de desenvolver os processos de despesa levam-nos a que, por um lado, tenhamos uma maior capacidade para gerir a nossa dotação orçamental, não é? Os meios financeiros à nossa disposição, eu, em vez de os alocar todos aos mesmos projetos que eu realizei o ano passado, se conseguir poupar 5 ou 10% em cada projeto, se calhar vai-me sobrar alguma coisa para fazer um projeto novo ainda este ano que não estava previsto, conseguir alguma eficiência. Por outro lado, ter a perspectiva que as minhas decisões
não têm impacto apenas na gestão do meu orçamento. Um orçamento que me diz apenas respeito a mim e sou eu que tenho a competência para gerir. Atualmente, com a lei dos compromissos, embora ela tenha vindo a ser aligerada nos últimos anos, temos também ter a percepção que, se fazemos uma aquisição que eventualmente não será necessária ou que eventualmente o prazo da sua concretização não é o mais... foi visto de uma forma otimista, por exemplo, eu estou a condicionar os fundos disponíveis que existem para toda a organização. E, portanto, tem impactos não só na minha gestão, como na gestão de todos os meus colegas. E, portanto, se eu, por exemplo, estimo que quero fazer uma empreitada, uma determinada empreitada, e acho que vai demorar 12 meses, e eu digo que vai se iniciar em janeiro e termina em dezembro, tenho que contar que existem processos de contratação pública, eventualmente visto de Tribunal de Contas, montagem de estaleiros, todas essas questões que se calhar não consigo iniciar em janeiro, só consigo iniciar em setembro ou outubro. E, assim sendo, posso estar aqui a condicionar o meu orçamento, por um lado, mas também a questão dos fundos disponíveis, se foi feito o compromisso para a realização dessa empreitada, e se ainda teve que ir ao Tribunal de Contas e por aí fora, e posso de facto estar a criar constrangimentos na gestão de toda a organização. Portanto, falaremos pormenorizadamente de todos os mecanismos de otimização da receita, de facto o que é que pode ser feito por cada um de nós, quais são as estratégias, seja ao nível dos impostos, seja ao nível das taxas, e falaremos também na mesma perspectiva, na vertente da despesa, com enfoque especial, naturalmente, na contratação pública. Outro aspecto que é relevante para a gestão municipal é o reporte. O reporte, como já vos disse, o tal reporte ao longo do ano, que deve ser sistemático, que deve prestar informação a toda a organização, mas também o reporte do final do ano, em que cada vez mais é necessário acrescentar ao reporte financeiro e contabilístico um reporte de desempenho, não é? De facto, demonstrarmos a qualidade dos serviços que prestamos, transmitirmos à população que de facto desenvolvemos muitas atividades que efetivamente podem não ser assim tão visíveis quanto isso, mas que as desenvolvemos com elevado grau de qualidade. E muitas das vezes associados ao reporte municipal, vemos, por exemplo, uma descrição quantitativa de atividades que são realizadas. Portanto, isso é, de facto, é importante, mas é necessário uma evolução relativamente a essa informação que normalmente prestamos. E, de facto, é importante associarmos estas questões da qualidade, da satisfação dos cidadãos relativamente às atividades que desenvolvemos. Imaginem um município que desenvolve várias provas desportivas, por exemplo, várias corridas ao longo do ano, e, portanto, quando faz o relatório pode dizer, eu realizei 10 corridas e participaram 20.000 atletas no conjunto dessas 10 corridas. É interessante, portanto, em termos quantitativos. Mas era importante, se calhar, avaliarmos a satisfação desses 20.000 atletas, eventualmente através de um pequeno questionário, ou no final da prova, ou online, em que muitas pessoas, depois de participarem na prova, possam dar a sua informação, saber se gostaram do percurso, se gostaram das camisolas que foram distribuídas, da água que havia durante o percurso. Portanto, uma série de organização propriamente dita, portanto, uma série de análises qualitativas que é importante juntar
à informação, ao reporte do desempenho que fazemos anualmente. E, portanto, não apenas a questão de números, não é? De identificarmos números, mas também fazermos alguns inquéritos, e há muitas áreas onde esses inquéritos podem ser feitos. Na área social, na área da cultura, sobretudo, na área dos serviços públicos, portanto, no atendimento, nos transportes públicos, alguns municípios têm, várias áreas em que, de facto, podemos lançar esses inquéritos de satisfação e que podem ser importantes. Portanto, é outro aspecto que iremos desenvolver em termos de gestão, que tem muito a ver com esta questão do reporte do desempenho. A gestão municipal está cada vez mais associada a dois aspectos, a dois conceitos que são atuais, não é? Que parecem contraditórios, mas que são cada vez mais complementares. E quando estamos num município, quando desempenhamos funções num município, de facto, temos que conjugar estas duas vertentes. Cada vez mais a globalização nos permite olhar para outros municípios, outras experiências que são feitas do outro lado do mundo, e em segundos conseguirmos perceber que, eventualmente, aquilo que andamos a pensar, a estudar, eventualmente há vários meses, que gostaríamos de implementar no nosso município, se calhar um outro município do outro lado do mundo já o fez. E podemos, de facto, beneficiar dessa informação, perceber quais foram os passos que esse município deu para se adaptar e para se transformar, quais foram os erros, quais foram os problemas que surgiram e como é que o município contornou. E, portanto, se calhar ocupamos aqui vários meses ou anos, tanto de estudo como de implementação, e conseguirmos beneficiar dessas experiências. De facto, tanto aquilo que nós fazemos como aquilo que é feito no outro lado do mundo pode ser acedido em questões de segundos, e, portanto, também podemos ter uma reunião com qualquer pessoa no outro lado do mundo, e, portanto, cada vez mais esta questão da globalização se torna importante para quem gere um determinado território, para quem pretende desenvolver esse território. Quando falo em gestão, falo nas várias áreas de competência dos municípios. E associada a esta questão da globalização está cada vez mais a preocupação pelo local, não é? Nós sabemos o que é que se passa do outro lado do mundo, mas cada vez mais olhamos para o nosso território, olhamos para a forma como o nosso território se pode desenvolver, temos preocupações com as questões locais, e, portanto, é importante também falarmos disso em termos de gestão, tanto na gestão que temos vindo a desenvolver, ou tem vindo a ser desenvolvida no setor público nos últimos anos, e da tal evolução, como aquela que pode ser desenvolvida proximamente como consequência da pandemia que todos os países atravessaram, e que de facto criou várias mudanças em termos organizacionais, por um lado, em termos de pensamento estratégico, mais que não seja porque todos tivemos que parar, né, durante um determinado tempo, coisa que raramente nos acontece. Raramente temos espaço e tempo para parar e pensar estrategicamente o que é que gostávamos de fazer, o que é que gostávamos que o nosso município fizesse, e esta paragem que a pandemia nos trouxe serviu também um bocadinho para isso. Os municípios, em primeiro lugar, os municípios e as freguesias tiveram um papel fundamental, eu diria excepcional, no combate à pandemia, aquela primeira intervenção chamada o período da reação, em que de facto fosse porque forneceram máscaras, equipamentos de proteção individual, ventiladores, limpeza de ruas, todo um conjunto de atividades
que os municípios não estavam habituados a desenvolver e que rapidamente transformaram a sua forma de atuação para conseguirem dar resposta e colocar as populações em segurança e, portanto, ajudar também as instituições nacionais, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, por exemplo, e, portanto, os municípios de facto tiveram uma reação extraordinária. Numa segunda fase, que estamos agora, eventualmente, a desligar-nos dela, uma fase de adaptação em que trabalhamos em casa, conseguimos rapidamente, de facto, criar condições para que esse trabalho fosse desenvolvido, que os municípios não parassem, que continuassem com a sua atividade, que as crianças tivessem condições de aprender por via remota, não é? De facto, esta fase de adaptação em que mudámos um bocadinho a nossa forma de funcionar e que tivemos todos que nos adaptar. E agora a fase seguinte, que é o novo normal. Será que vai haver um novo normal? Será que vamos continuar com o mesmo normal de sempre? Eu quero acreditar que irá haver um novo normal, que está a começar a haver um novo normal, e de que forma é que podemos trazer esse novo normal para a nossa organização, para o nosso município, para o nosso território, sobretudo. Portanto, é de facto uma boa oportunidade para pensarmos estrategicamente em termos plurianuais. Também coincide esta fase com um início de um novo mandato autárquico, um novo ciclo autárquico e, portanto, é importantíssima esta transformação. Neste novo normal, muitos municípios a nível internacional já se prepararam, já estão a desenvolver, se calhar já começaram esse novo normal há alguns meses atrás, mas é importante que os nossos municípios também percebam que é necessário alguma transformação nessa matéria. Introduzir as questões de um estilo de vida mais sustentável, de facto é fundamental. E no curso falaremos em pormenor daquilo que são os casos, os exemplos dos municípios que adotaram, por exemplo, a nova agenda urbana, em termos de planeamento e de forma que se vão organizar os seus territórios para introduzir no planeamento os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 na sua estratégia. Outros municípios optaram por estratégias vossas conhecidas como as cidades de 15 minutos, de que forma é que eles estão a planear para, de facto, fazer estas alterações, quais são as características das cidades de 15 minutos, quais são as causas que levaram estes municípios a desenvolver estes projetos, quais são os objetivos para o futuro. Faremos o mesmo relativamente às cidades donut, ao conceito de cidade donut, que a cidade de Amsterdão é o primeiro exemplo. Como é que Amsterdão está a fazer, quais são as várias fases do processo nas cidades donuts, tem a ver com os limites ambientais que não podem ser ultrapassados, não é? Até onde é que uma cidade pode ir em termos ambientais para não causar mais constrangimentos em termos ecológicos ao planeta, mas também quais os limites sociais que não podem ser alcançados. Portanto, os limites abaixo dos quais não é possível viver e portanto, de que forma é que as cidades se vão adaptar a garantir que todos os seus cidadãos têm pelo menos este nível mínimo em termos sociais e que não são ultrapassados os tais limites ecológicos. E, portanto,
vamos ver como é que a cidade de Amsterdão está de facto a desenvolver este processo, tal como veremos a cidade de Paris relativamente às cidades de 15 minutos. E para a concretização deste novo pensamento, deste enquadramento com as questões da sustentabilidade, é importante termos presente que a relevância de um instrumento como o PRR. O PRR tem três componentes: a componente da resiliência, com os vários programas aqui indicados, mas é aquela que, teremos quase uma resposta aos principais problemas criados pela pandemia e de que forma que o país pode reagir, se pode adaptar e pode funcionar para a frente. Mas depois temos os dois aspectos fundamentais que terão uma perspectiva mais de futuro e da tal transição que é necessária em termos de pensamento, sobretudo ao nível dos municípios. Eu devo lembrar que, em termos internacionais, os municípios foram um dos principais dinamizadores em termos dos PRRs dos vários países. Em Portugal não foi tanto assim, embora tenha havido alguma participação, mas de facto é importante aproveitar este mecanismo, não pela perspectiva das verbas que estão envolvidas, que são importantes naturalmente, mas na perspectiva de facto fazermos uma mudança, não é? Uma mudança para o futuro, uma mudança que fique em termos estruturais e não apenas alguns investimentos que foram feitos porque havia ali uma verba necessária. Isso acontece muitas vezes nos municípios, não é só em Portugal, mas nos municípios, quando recebem determinadas verbas, ou quando existem programas que têm determinadas verbas disponíveis, muitas das vezes assiste-se que a estratégia do município era numa determinada vertente, por exemplo, um município mais preocupado com a terceira idade e que tenha pensado desenvolver centros de dia, lares de idosos, equipamentos até para geriátricos em parques urbanos, por exemplo, e de repente surge um determinado programa europeu, um determinado fundo comunitário, que vem financiar, por exemplo, ciclovias ou vem financiar equipamentos para a juventude. E o nosso município pode até ter uma muito maior pressão da população idosa do que da população jovem, vai deslocalizar esse objetivo porque existe ali uma verba disponível. E, portanto, eu penso que não é esse o objetivo do PRR de todo, é de facto nós transformarmos os nossos territórios, aproveitarmos esta oportunidade e estas verbas que estão disponíveis. São cerca de 16,6 mil milhões de euros de fundos, aos quais acresce cerca de 2,3 mil milhões de empréstimos que podem ser obtidos em condições muito favoráveis. Portanto, o papel da transição climática e da transição digital é fundamental. Mas eu volto a frisar, não porque aparecem ali umas verbas disponíveis e podemos obter aquelas verbas e já está, mas que de facto essas verbas, estes projetos podem contribuir para mudarmos, para desenvolvermos o nosso território, para mudarmos a cultura que existe portanto é importante, seja na área da cultura, seja na área da educação, seja na área social, da juventude, da mobilidade, todos nós temos projetos que podemos de facto estimular a sua concretização e obter aqui este financiamento, mas na tal perspectiva de ligar ao novo normal, não é? E ligar àquilo que será
já falaremos aqui, peço desculpa, aquilo que será um novo planeamento em termos municipais. E, de facto, o planeamento, falaremos especificamente de cada um daqueles programas, de quais são as oportunidades que de facto estão já disponíveis, aquelas que virão a estar nos próximos tempos, qual é já o grau de execução em algumas destas vertentes, naqueles 20 programas que estão ali elencados, portanto, desde a área da habitação, acabando na escola digital, portanto, passando por todas as outras áreas, cada uma destas áreas, falaremos delas em concreto no tal curso. É importante termos presente o seguinte, e muitas das vezes não é... fala-se muito do PRR, o PRR vai ser de facto um instrumento fantástico para transformarmos os territórios, mas temos de ter presente o timing muito curto do PRR. Temos de ter presente que a apresentação de candidaturas, os vários projetos, decorrerá entre 2021 e 2023, portanto estes 3 anos em que já serão desembolsadas verbas muito significativas, não é? Cerca de 10 mil milhões de euros, e portanto já estamos em execução. Os 3 anos subsequentes serão para desembolso, ou seja, dos projetos que foram candidatados até 2023. E, portanto, se percebermos que já estamos no final de 2021, não há, de facto, muito tempo para planear, programar e executar este programa. E, portanto, é importante que os municípios reajam o mais rapidamente possível e consigam, de facto, enquadrar-se naquilo que é a estratégia prevista no PRR. E portanto, será, de facto, um dos módulos que teremos no curso, se incidirá sobre esta parte, no meu entendimento, um mecanismo essencial de gestão, não na perspectiva da receita que daí pode advir, mas da transformação em termos de desenvolvimento de competências e desenvolvimento do território que os municípios podem implementar. Este slide é um bocadinho redundante com aquele que vos mostrei das verbas, mas importa para percebermos, de facto, a importância que a União Europeia deu a estas duas questões. À questão das alterações climáticas e à questão da transição digital. De facto, são os 2 aspectos fundamentais do programa europeu e o Next Generation, e que de facto nos ajuda a alinhar a estratégia dos municípios nesta perspectiva. Volto a frisar, não só porque existem verbas, mas porque de facto é essa a tendência do futuro, e de facto, se queremos preparar o nosso território para esse futuro, temos aqui uma oportunidade boa para lhe dar as bases, e não apenas criar um projeto ou outro, que chamemos um projeto de sustentabilidade, mas que, quando vamos a ver, não tem qualquer outra ligação com outros aspectos da sustentabilidade. Portanto, é um projeto desgarrado, e que, no futuro não vai ter consequências. E, portanto, a importância de facto, trazermos aquilo que é a Agenda 2030 para dentro do planeamento municipal, trazer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que ali estão, e que cada um deles, se repararem bem, tem relações diretas com qualquer uma das áreas de competência dos municípios. Os municípios são fundamentais na concretização da Agenda 2030, por um lado, porque sem os municípios, onde vivem mais de 70% da população mundial, e são também os municípios que já fazem cerca de 2/3 dos investimentos que são realizados em termos planetários, relativamente, por exemplo, ao ambiente. Mas se olharmos para aqueles 17 objetivos, como eu vos estava a dizer, conseguimos ver cada uma das nossas áreas de competência
ali alinhadas com pelo menos um daqueles objetivos. Percebermos que as questões da sustentabilidade não têm apenas a ver com a questão do clima, tem a ver com o crescimento económico nas suas várias vertentes, ali no trabalho digno e crescimento económico, na indústria, nas cidades e comunidades sustentáveis, nos consumos sustentáveis, mas também a questão do desenvolvimento social, erradicar a pobreza, erradicar a fome, a saúde de qualidade, a educação de qualidade, a igualdade de género, portanto, todas estas matérias que de facto nos permitem perceber que os documentos de gestão municipal devem estar alinhados com esta Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E quando falo de planeamento municipal, falo de toda a estratégia e de todos os planos que o município desenvolve. Não quer dizer que são os planos que têm que ser introduzidos dentro dos conceitos ou dos objetivos da agenda, é o contrário, vamos ver qual é o nosso plano diretor municipal, o nosso plano de diretor da saúde ou da educação ou da juventude, como é que podemos incorporar os ODS dentro nessa estratégia, desse planeamento estratégico, e a necessidade de articularmos esse planeamento com o orçamento e com o plano, por um lado, enquanto documento de estratégia essencial de cada município, ligar também isso aos objetivos que são estabelecidos em termos do CIADAP, tanto dos funcionários como dos serviços, e depois, no final do ano, fazer o tal reporte, fazer o tal relatório de desempenho, mas um relatório ligado às questões da sustentabilidade desenvolvidas em cada uma das áreas de competências dos municípios. Portanto, essa transformação em termos de planeamento, em termos depois de execução, é fundamental se queremos aplicar o PRR e extrair dele o maior proveito possível, e não apenas um financiamento para um determinado projeto desgarrado. Um município só porque tem um projeto de mobilidade não é um município sustentável, é um município que tem um projeto de mobilidade sustentável, mas a sustentabilidade pressupõe a interligação e a concretização de todos aqueles 17 objetivos e não apenas de um ou dois. E daí a necessidade de termos, de facto, esta ligação entre os vários projetos. Relativamente a esta apresentação de hoje, era isto que tinha aqui para vos trazer, dar-vos aqui nota que temos previsto o curso de 14 horas em que todas estas matérias serão analisadas ao pormenor, com os tais casos práticos, com os tais vídeos e com as tais atividades em que podemos pôr na prática aquilo que falámos. Está agendada para os dias 25 a 28 de outubro, de manhã, todas as manhãs, e será um projeto será um curso de 14 horas. Estamos também a prever mais 2 cursos, brevemente, também mais especificamente sobre a questão da gestão pós-Covid, que será de 7 horas, e depois em curso vos divulgará, e outro sobre a Agenda 2030 propriamente dita, então todo o processo de implementação da Agenda 2030 no município, desde a sensibilização à aplicação das ferramentas e à sua monitorização. Portanto, estou ao vosso dispor para algumas questões que queiram colocar e agradeço a vossa presença e a vossa atenção. Marisa, força. Eu já estava aqui a ativar o meu micro. Tenho aqui um balanço para si. Ou temos um excesso de clareza ou temos um excesso de espanto. Não, estou a brincar contigo. O que é que eu quero dizer com isto? Efetivamente, acho que até para mim, que sou uma leiga nestas matérias, parece-me que foi extremamente clara a sua apresentação, sobretudo porque a concretizou, com muitos exemplos concretos, e isto creio que não deixa margem aqui para dúvidas. A questão do espanto é que se calhar este talvez tenha sido aquele momento
Temos ouvido falar tanto em PRR, esta questão da resiliência, e a adaptação que todos temos que fazer, mas efetivamente a sua apresentação confronta-nos com esta necessidade. É que esta questão da resiliência implica, num tempo em que as coisas decorrem tão rapidamente, implica pararmos, pensarmos, percebermos que o planeamento exige percebermos onde queremos chegar. Destacou aqui muitas vezes a palavra, a questão das interligações. É importante perceber os objetivos numa lógica de interligação, os municípios comprometidos com o seu propósito e com uma agenda que tem que ser intercruzada com, por um lado, a sua missão, mas por outro lado também aquilo que nos vem de fora. E eu fui registando sempre esta questão aqui, a resiliência, a interligação, e acho que, pronto, se calhar estamos todos a pensar um bocadinho sobre isto, que é importante planear, se não corremos o risco de não planeando, desviamos-nos daquilo que é o nosso objetivo, ou que será o objetivo dos municípios. Ainda assim, e antes que eu já começo aqui a ver pessoas a agradecerem, mas antes disso, a Sofia Malo foi a pessoa que nos desafiou com uma questão, porque efetivamente eu ainda não encontrei aqui mais questões, e quero-lhe lançar aqui a questão que a Sofia lhe deixa, que é: quando temos uma obra com duração de 1 ano, e esta teve um cabimento aprovado com determinados valores, mas que depois teve direito à revisão de preços, porque houve um atraso no seu início, qual é o melhor procedimento nestas situações? Esta é a questão. Certo. Bem, Sofia, a questão, se houve um atraso, tínhamos prevista num ano a obra, e eventualmente o cabimento estava previsto de janeiro a dezembro, não é? E eventualmente é essa a questão. E se tivemos um atraso, uma revisão de preços e tivemos, vá lá, até pode continuar num ano, mas já continuar, perdão, em 12 meses, a ter 12 meses de prazo, mas com o atraso passar para o ano seguinte. Ou seja, tínhamos previsto de janeiro a dezembro, mas com este atraso passou eventualmente de abril a março do ano seguinte. E com correção de preços, não é? O que é que devemos fazer? Devemos corrigir de facto o cabimento e fazer um compromisso plurianual, não é? Agora a questão, vá lá, plurianual, de acordo com o calendário, não é? Quanto é que é neste ano e quanto é que será no ano seguinte, com duas vertentes fundamentais. Uma é saber se já houve ou não a autorização da Assembleia Municipal. Se a Assembleia Municipal, por exemplo, deu uma autorização genérica para os compromissos plurianuais, ou se, por outro lado, não o deu e é necessário levar à Assembleia Municipal esse pedido de compromisso plurianual. Portanto, à partida será isto que será necessário fazer, assim, de uma forma muito breve, mas não sei se era exatamente esta a questão da Sofia, mas... A Sofia caso pronunciará. Olha, entretanto tenho aqui também um pedido, que é se pode colocar novamente a imagem dos 17 objetivos, dos ODS. Eu já tinha posto, eu não sei se é necessário outra vez. Eu é que me perdi. Esta questão aqui dos ODS, não sei se posso eu também, eu própria, não lançar uma questão, mas constatar que cada vez mais começa a entrar no nosso cotidiano esta linguagem do desenvolvimento sustentável e dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e devo partilhar consigo que numa perspectiva até de trabalho municipal, fazendo aqui o que em psicologia se chama de self-disclosure, que é fazer uma partilha pessoal, eu tenho aqui alguma ligação com a comunidade escutista, e a primeira vez que entra na minha dinâmica pessoal esta questão dos ODS vem precisamente da relação que os escuteiros têm com o seu município, e neste momento todo o trabalho está a ser desenvolvido numa perspectiva de interligação entre município, comunidade e os desafios dos ODS. Portanto, é muito interessante esta forma também de trabalhar as mentalidades dos municípios e dos munícipes, transversalizando estas questões aos diferentes setores, às comunidades, como falávamos, não é?
porque a gestão financeira implica também a gestão de pessoas, para que as pessoas possam contribuir para essa gestão. Exato. Não, eu penso que a questão da sustentabilidade é fundamental. Eu tenho também vindo a estar ligado a esta matéria, porque faço parte do comitê, da Comissão não só nacional, como também internacional da ISO, que está a fazer a norma das finanças sustentáveis. E, portanto, o papel dos municípios é cada vez mais fundamental nesta matéria e tem vindo a ser dada grande relevância em termos internacionais. Embora, por exemplo, dos municípios que já fazem reporte em termos daquilo que é a sustentabilidade nos seus territórios, apenas 60 e tal a nível mundial o fazem, e nenhum nacional. É de facto de uma importância extrema, e alguns municípios já o estão a fazer com grande sucesso e com intervenções muito interessantes, já o estão a fazer, mas é importante termos de facto esta perspectiva que é um objetivo mundial que não pode ser alcançado sem a intervenção dos municípios, porque de facto a importância dos municípios naquilo que é o desenvolvimento dos territórios é fundamental, mas essa sustentabilidade é transversal a todas as áreas de competência dos municípios. Nós podemos ver várias áreas e naquelas atividades que podem ser feitas, por exemplo, na ação de formação, vamos conseguir enquadrar os vários projetos que os municípios já têm dentro daquilo que são os ODS, não é? E depois eventualmente dentro dos próprios planos dos planos plurianuais de investimentos. Mas esta perspectiva transversal é que eu acho que é fundamental termos presentes. Não é uma questão que afeta apenas os colegas que trabalham na área do ambiente, trabalham na área da mobilidade ou trabalham na área dos espaços verdes. É transversal a todas as áreas de competência dos municípios, porque envolve a área da educação, a área social, a área da saúde e também depois as perspectivas das cidades propriamente ditas. Eu acho, de facto, que esta ligação que os municípios têm cada vez mais aos ODS é fundamental, mas temos de ter presente que existe uma Agenda 2030, existe uma década da ação muito fomentada pelo secretário-geral das Nações Unidas, o nosso compatriota António Guterres, e que, de facto, essa década da ação já começou, não é? 2020, 2030, já estamos em 2021. Há municípios noutros países que começaram a implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desde 2015, desde que eles surgiram. Nós estamos agora, eu não diria todos, mas alguns municípios estão agora a acordar para esta realidade, embora muitos, naturalmente, como eu já disse, já tenham projetos muito interessantes a serem desenvolvidos. Mas eu acho que, de facto, é uma perspectiva que não pode ser apenas uma bandeira do município dizer somos muito sustentáveis. De facto deve ser interiorizado por todos quem trabalha e quem é dirigente do município, e deve, para poder ser implementado, de facto constar dos documentos de gestão do município, dos documentos de planeamento, dos documentos de gestão orçamental propriamente dita, e não apenas a tal questão de ter uma bandeira ou outra. Parece às vezes, quando falamos da qualidade, não é? Há empresas que têm empresas e alguns municípios têm um standard de qualidade, têm o selo de qualidade, mas aquilo é apenas numa área de negócio que representa se calhar 5 ou 10% do negócio total. Não pode ser assim, a sustentabilidade deve ser de facto transversal. Era essa a ideia que eu queria partilhar convosco, e fundamentalmente quando falamos destas questões da gestão, a questão está muito associada à vertente financeira. Não é de toda essa a minha perspectiva, não era aquela a perspectiva que eu queria transmitir. É de facto esta questão de que a gestão é transversal a todas as áreas. Todos nós
praticamos atos de gestão e, de facto, temos de ter esta consciência da gestão e do planeamento, que é fundamental numa Câmara. Portanto, foi por isso que eu acho que é importante juntar as questões dos ODS, sobretudo para, conseguimos melhor fundamentar os projetos relacionados com a questão do PPR. Vocês têm estado a partilhar e agradeço e dou um beijinho muito especial à Ana Queiroz do Val, que já não vejo há uns anos, mas fomos colegas em Sintra. Têm estado a partilhar aqui alguns elementos sobre os ODS, há de facto vários sites que ajudam os municípios. Há também várias parcerias internacionais e lembro que o ODS 17 tem a ver com as parcerias para a implementação dos objetivos, e há várias parcerias, seja no âmbito da Eurocities, seja por exemplo, o Fundo de Apoio Municipal, o FAM, é uma das entidades que está a colaborar com a Eurocities na divulgação do Green City Accord, que é um acordo dos municípios sustentáveis. Felizmente, Portugal é o país que tem mais municípios assinantes deste acordo, mas que, através desse acordo, de facto, podem-se beber várias experiências relativamente a esta questão da sustentabilidade. Nós temos vindo a desenvolver com a CIM do Vale do Cávado e com a CIM da região de Coimbra atividades de divulgação deste acordo, mas de facto sugiro que vocês possam também pesquisar o Green City Accord no âmbito da União Europeia e da Eurocities, que pode ser relevante. E depois em Portugal há várias entidades que já estão a trabalhar e a colaborar com os municípios nessa matéria, que também podem ajudar. Não sei, mais questões que tenham? Olha, era isso mesmo que eu ia dizer, mas antes deixe-me também fazer aqui permita-me o parênteses. Também gostaria de saudar aqui a arquiteta Ana Queiroz do Val, que me apareceu agora aqui, é que hoje ela está nesta posição de quem recebe, mas olá, bom dia. Mas efetivamente, sendo uma interessada e com uma intervenção direta nestas questões do urbanismo, os planeamentos e a importância de pensar as cidades de uma forma adequada, pronto, é com muito prazer que eu vejo neste equilíbrio entre o ser oradora e o ser seminarista como nós, não é? Que estamos aqui numa perspectiva de absorver o que o Dr. Miguel tem para nos dizer. Ora bem, se neste momento eu também lançava o repto, se efetivamente não tenho mais questões, vamos dar por encerrado este momento. Estou aqui no compasso de espera. Dr. Miguel, eu agradeço-lhe efetivamente a partilha. Creio que eu vou sumariar aqui um bocadinho a sua última intervenção. Mais do que uma mudança de comportamento, que é uma coisa, mais do que eu fazer uma coisa diferente, é eu acreditar que devo fazer uma coisa diferente. Portanto, aquilo que se impõe em termos de gestão financeira não é uma mudança de comportamento, é antes uma mudança de atitude, de forma a fazer permanecer as mudanças que têm que se impor nesta linha de integração e interligação. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, agradeço a sua clareza, como sempre. É sempre um prazer quando as coisas correm assim de uma forma fluida e bem. E agradeço a presença de todos. É muito, muito... As coisas só acontecem com a vontade de todos e com a participação de todos. E termos hoje, de manhã, aqui, muitas pessoas disponíveis para pensar estas matérias, acho que nos dá um bom augúrio. Também gostaria de reforçar e de vos convidar, efetivamente, a perceberem o plano de formação do curso, que é da autoria do Dr. Miguel, este bem como a Agenda 2030 e a gestão financeira pós-Covid, não só pela relevância, mas também pela importância da formação prática, o poderem levar daqui também algumas sugestões e algumas ideias importantes para o exercício das vossas funções. Espero que tenham aproveitado estas 2 horas aqui connosco. Queria também agradecer à arquiteta Ana Queiroz do Val por estar aqui connosco, é sempre um gosto vê-la, também desse lado como assistente. Dr. Miguel, obrigado pelo excelente trabalho que nos trouxe hoje aqui,
foi de facto muito, muito bom, muito, muito claro, e essa clareza é sempre uma mais-valia neste tipo de edições que são mais curtas e, portanto, traz-nos aqui os temas de uma forma muito, muito explicada, que é muito interessante. Eu não vos vou ocupar muito, queria só agradecer de facto a vossa participação. Queria sugerir que nos seguissem nas redes sociais, onde podem encontrar e atualizar-se em relação não só à nossa oferta formativa, mas também em relação àquilo que serão aos nossos próximos webinars. Nós falámos aqui no tema do ambiente, é um tema que nós abraçamos de uma forma muito, muito, muito séria, e aproveito para dizer em primeira mão que em janeiro teremos uma edição, uma conferência com um painel de oradores sobre estas temáticas que se cruzam diretamente com o interesse também dos municípios. Por isso, uma vez mais, reforço aqui as nossas redes sociais como um bom canal de partilha destas informações e destas datas e iniciativas. Muito obrigado a todos, faço votos que tenham uma ótima tarde e, uma vez mais, muito obrigado por estarem connosco. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.